E aí, meu pessoal, meus queridos amigos e alunos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Que bom! Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de poder fazer mais esta aula, conversando com vocês um pouquinho sobre as questões que nós havíamos deixado na nossa sala de aula já há 2 semanas atrás. Já faz um tempinho que eu deixei essas questões aqui sobre um comparativo entre uma obra do período barroco e outra do período arcadismo, que nós estamos vendo agora nesta parte, né? Então o que acontece? Eu deixei aqui 3 questões, apenas 3 questões, né? Onde vocês deveriam respondê-las conforme os poemas que estão logo acima. São 2 poemas, tá? Um poema chamado Lira 19, escrito pelo autor Tomás Antônio Gonzaga, do período arcadismo, e outro chamado Inconstância das Coisas do Mundo, escrito pelo conhecido Gregório de Matos, do período barroco. Então, um do período barroco, o Lira 19, aliás, um do período arcadismo, no caso o Lira 19, e outro do período barroco, no caso Inconstância das Coisas do Mundo, né? Esses 2 poemas aqui são bastante conhecidos, talvez, né, não seja o mais, mas é um dos mais conhecidos desses poetas que nós estamos comentando aqui. As perguntas que eu deixei são bastante simples. Primeiro vamos ver as perguntas aqui, né? Primeira pergunta: qual é a principal diferença entre os poemas da página anterior? Cite pelo menos 3. Bom, olhando para eles aqui, nós já podemos perceber que existe uma diferença estética, estrutural, né, com relação à estrutura do poema. Um deles, né, é o estruturado em glossas, ou seja, estrofes, né, que tem mais de 6 versos. Tá? Então o Lira 19 não tem a forma soneto, não é em forma de soneto como o poema escrito por Gregório de Matos. Este aqui, ó, Inconstância das Coisas do Mundo. Este aqui é um soneto e o outro não. Tá? O outro poema não chega a ser versos livres, não é um poema livre, mas ele é um poema estruturado em glossas. Tá bom, gente? Então essa é uma diferença. Vamos marcar aqui, tá? Escrever o poema, entre aspas, Lira 19, é estruturado em gló de 7 versos. Tá? 7 versos. Beleza. Ponto e vírgula. E o poema. Eu vou copiar lá, não vou estar escrevendo tudo aqui, né? Mais rápido. Vou copiar aqui. Inconstância das Coisas do Mundo. Ctrl C. Abre aspas. Ctrl V. É um soneto. Beleza. Aqui nós temos então uma resposta, tá? A segunda eu pedi pelo menos 3 diferenças, né? Outra diferença que nós temos aqui é com relação à temática, né? A temática de ambos os poemas são diferentes. 2 pontos. O primeiro, vírgula, trata da natureza com letra maiúscula, natureza. Tá? Ponto e vírgula.
O segundo, vírgula, trata de uma temática político social. Beleza, tá? Por que uma temática político-social? Vamos olhar aqui no poema e tentar entender que ele está falando de questões de amarguras, problemas enfrentados na vida. Não porque a vida por si só é ruim, mas por causa de problemas enfrentados, tá, no Brasil colonial, tá, no período em que Gregório de Matos viveu. Nós sabemos que Gregório de Matos teve uma vida um pouco conturbada, enfrentou vários problemas políticos, né? E esse poema aqui, no caso, tem uma visão um pouco mais pessimista, tá? Vejam só, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria, tá? Então aqui, se você for ler todo o poema, você vai perceber que ele tem uma temática bastante pessimista. E esse pessimismo é a terceira característica que eu gostaria de falar aqui, né? A terceira característica, eu pedi 3 características, né? Vou só tentar destacar ela aqui então, né? Colocar como A, né? A segunda como B e a terceira característica aqui como C, então, né? Vamos ver aqui, C. O primeiro, vírgula, fala de coisas boas, alegrias e regularidade da vida. Tá? Ponto e vírgula. O segundo fala das inconstâncias do viver e seus problemas, sendo bastante pessimista, tá? Então aqui eu tenho 3 características, tá? A primeira é uma característica estrutural, visando a forma como o poema é escrito, né? A estrutura do poema, a forma do poema. O segundo aqui falando da temática e o terceiro também falando da temática. As temáticas são diferentes. Eu poderia até mencionar aqui que um é do período barroco e outro do período arcadismo. Poderia mencionar que um foi escrito por Tomás Antônio Gonzaga e o outro foi escrito por Gregório de Matos. Enfim, são muitas diferenças entre eles, tá? São bem diferentes os poemas, totalmente. Mas como a pergunta número 2 fala já de qual é o período literário do poema, eu não queria dar a resposta aqui na questão anterior, né? Eu prefiro então guardar essa questão do barroco e do arcadismo para esta pergunta aqui, que é justamente isso aí, né? Qual dos poemas é do período barroco? Qual foi a característica que permitiu você identificá-lo? Bom, o poema do barroco é o, abre aspas, Ctrl V, eu já tinha copiado ele antes lá, então ficou mais fácil de escrever aqui. Manter somente texto, aqui, beleza. É o Inconstância das Coisas do Mundo. Ponto. Porque relata. Porque eu vou dizer a resposta para vocês antes de escrever, porque enquanto estou escrevendo eu fico falando truncado e fica difícil de você entender a resposta. Bom, gente, assim, ó, por que eu sei que ele é do período barroco? Vamos lá para o poema, tá? Eu sei que ele é do barroco, em primeiro lugar, por causa que ele é um soneto, tá? Um soneto escrito por Gregório de Matos, e os sonetos foram muito usados no período barroco,
tá, gente? Depois no período parnasianismo também foi escrito bastante sonetos no Brasil, mas no período barroco era principal. Já no período arcadismo se optou mais por outras formas que não o soneto, tá legal? Outra coisa que tem aqui que permite eu perceber que é do período barroco é o uso de antíteses, palavras opostas. Nós temos aqui então a palavra luz, né? E nós temos também aqui escrito noite escura. Vejam que luz e noite escura são expressões contrárias, são quase que antonímias, né? Então esses opostos aqui nas expressões é uma coisa muito utilizada no período barroco. Não quer dizer que no período arcadismo não se use também expressões opostas, que também não se use antagonismos e antíteses, mas era muito peculiar, era mais comum ver isso no período barroco, tá? Então essa aqui é uma característica que marca muito bem. Eu vou escrever isto lá na minha resposta, tá? Porque apresenta, fica melhor, né? Apresenta grande número de antíteses e expressões antagônicas. Antagônicos é o contrário, tá? Tipo noite, dia, luz, trevas, alegria, tristeza. Tudo na mesma frase. São frases formadas por elementos contrários. Isto é muito comum no período barroco. Então essa aqui foi a minha resposta. Beleza? Vamos ver aqui agora, é lógico, né, que se este poema aqui, em Constância das Coisas do Mundo, era do período barroco, obviamente, então, o Lira 19 é do período arcadismo. Vou colocar a resposta aqui. O poema, abre aspas, Lira 19, fecha aspas, pertence ao período arcadismo. Ponto. Isso porque ele usa, vou botar aqui, ele apresenta uma série de relatos relatos voltados à natureza, natureza sempre com letra maiúscula, tá, pessoal? Por causa que natureza só existe uma. Tudo que só tem uma é com letra maiúscula. Relatos voltados à natureza e uma vida bucólica, vírgula, no campo. Tá? É isso aí a resposta. Tá, gente? Apresenta também muita leveza, tá, pessoal? Tem várias diferenças aqui que eu poderia marcar entre um e outro. Mas a principal diferença aqui é que este aqui fala da vida do campo, né? Uma vida bastante leve, suave. Vocês podem perceber que ele fala assim, ó, enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra desse cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Daí ele vai escrevendo aqui, eu até vou ler mais um pedacinho. Atende, como aquela vaca preta, o novilho seu dos mais separa, e o lambe, enquanto chupa a lisa teta, atende mais, ó cara. Como a ruiva cadela, suporta que lhe morda o filho o corpo, e salte em cima dela. Então nós vemos aqui um relato mostrando a vida no campo, com aquilo que há de mais belo, os animais brincando entre si, né? Algo que realmente traz tranquilidade e paz. Um momento bastante antagônico, agora eu quero fazer um comentário aqui um pouquinho histórico, né? Eu não quero entrar na área do professor Edson, porque o professor Edson que é o cara realmente capacitado para falar desse assunto. Tá? Mas esse poema, pessoal, ele foi escrito durante a Inconfidência Mineira. Tá? Então existem muitas diferenças
entre o período barroco e o período da Inconfidência, ali no final na segunda metade do século XVIII, né? Então o que vai acontecer? Nós percebemos que ante um período bastante difícil, e uma época politicamente conturbada, onde se almejava muito, né, a independência do Brasil pelos Inconfidentes, o que vai acontecer? Nós temos um poeta que escreve sobre a tranquilidade e a paz. É um momento antagônico em relação à sua vida, onde ele busca, então, falar de forma contrária àquilo que ele está vivendo. Tá? Então, um cara que vive um período bastante conturbado, que foi inclusive preso, esteve preso, esteve em exílio também, ele falava sobre coisas boas, uma vida tranquila. Dá também para fazer uma certa ressalva e entender um certo caráter de inveja aqui, e comparando, né, como a mãe Portugal trata o seu filho Brasil, né? Onde nós temos um comparativo entre o exemplo dado pela vaca preta que alimenta o seu novilho. Vejam só isso aqui, a vaca preta alimenta o seu novilho, né? No entanto, como é que a mãe Portugal tratava o seu filho Brasil? Ela era alimentada, né? O nosso ouro da cidade de Ouro Preto, né? A cidade de Vila Rica, perdão, Vila Rica mantinha Portugal com a sua extração de minérios, né? E Vila Rica foi o principal centro cultural no período do século XVIII, aqui, onde imperou o período Árcade. Então nós podemos ver que existe, né, quando ele fala aqui, ó, como a ruiva cadela suporta que ele morda o filho, o corpo, os dois brincando, né, a cadela brincando com seu filhote. No entanto, a situação entre Portugal e Brasil não era uma situação muito amistosa, uma vez que o Brasil era explorado por Portugal. Tá? Então existe uma dicotomia aqui em relação ao poema e aquilo que o poeta estava vivendo. Lembrando que literatura, gente, é sempre consequência da sociedade ou do momento histórico e até geográfico na cabeça, na mente, na alma de um escritor. Tá legal? Eu espero que tenham entendido bem a resposta, né? Está aqui as minhas respostas. Não quero que vocês copiem ela e coloquem lá para mim. Eu quero que deem a resposta de vocês. E eu estive olhando algumas respostas que vocês deram lá, né, nessa questão, nesse trabalho. E muita gente errou, né? Esse comparativo aqui entre das perguntas número 2 e número 3, dizendo justamente o contrário. Ou seja, vocês não leram direito, vocês não compreenderam a diferença que existe entre o barroco e o arcadismo. Tá, pessoal?